Olá, olá. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento aquela história de um empresário muito rico, né? Que procurava dar tudo para sua família, criou os filhos financeiramente da melhor maneira possível. E no lugar onde ele estava não tinha tantas universidades, queria que o filho tivesse outra formação e mandou o filho para uma outra cidade, né? Talvez uma faculdade aí do governo, né? Porque os filhos de ricos são assim. Eles estudam quando são jovens em escolas particulares para depois eles competir para a faculdade federal, né? É esquisito, né? Porque a faculdade federal era para os pobres, né? Mas como eles fazem o ensino médio, o ensino fundamental numa escola pública, dificilmente eles teriam condições de competir, né? Isso raramente. Toda regra tem sua exceção, né? Mas olha só. E aí o pai mandou o filho e deu aquelas boas orientações, filho, cuidado com uma companhia, cuidado com muita fé, você está indo para lá para estudar. Você dizer que o filho ficou lá um ano, você dizer que ele arrumou um desentendimento lá e ele matou um homem. O pai foi lá, arrumou um grande advogado, tem advogados assim, né, que trabalham de forma, vamos dizer, maravilhosa, né? Sabem tudo do direito, né? Conseguem, né? Negócio de escrito é uma coisa esquisita, né? Consegue dar nó naquilo que está escrito. Você dizer que foi lá e pá, e resolveu o problema com muita facilidade. O rapaz era primário e aquele advogado era muito competente. E você dizer que ele foi absolvido, né? O pai dele chamou, disse: filho, você foi para lá para estudar, filho. Você foi lá para ter uma profissão. Você foi lá para ser alguém, filho. Você não foi lá para fazer uma atrocidade dessa, não. Segurou ele um pouco lá, alguns meses, para o negócio acalmar e ele voltou para estudar. Passou-se mais um ano, ele matou um outro homem. Parece que o ser humano é igual ao tubarão, né? O tubarão não foi feito para comer carne humana. Mas depois que ele sente o sabor da carne humana, do sangue humano, ele sai mordendo aí todo mundo. O ser humano é assim, parece que ele mata, perde o medo, perde o temor, né? Perde o respeito humano, aí, né? Quem mata um, às vezes, pode matar muitos. Isso é muito terrível. Você não vê bandido, você não vê chacina. Eu conheci um homem que tinha na ficha de, de mortes, né, nas chacinas aqui no Rio de Janeiro, assim, ele aceitou Jesus, né, tinha mais de 70, 80. Quando uma pessoa tem isso em ficha, ele tem mais de 150 pessoas que ele mataram, porque nem tudo é escrito. Ele matou um segundo homem, o pai dele foi lá e procurou o mesmo advogado, o advogado entrou com todos os recursos e ele foi absolvido em juízo, né? O pai dele levou ele para casa e disse: filho, eu te falei para você não está lá para matar ninguém, você está lá para estudar, gente. Estou fazendo de tudo aqui para te dar todo o suporte. E acabou deixando, ele não terminou o curso ainda, ele teve que voltar para estudar. E passou-se mais um ano e ele matou um terceiro homem. O pai dele correu atrás daquele advogado e não achava ele por nada. Procurou ele no escritório, o telefone não atendia, procurou daqui, celular não atendia, procurou para todo lado e não achou o homem mais. Mas contratou um outro bom advogado. Quando chegou no dia do julgamento, que todo mundo ficou em pé, né, para receber o meritíssimo juiz, para surpresa de todo mundo, principalmente do pai, né, da família, entrou o juiz. E o juiz tinha sido aquele advogado, por isso que ele não tinha encontrado o homem, deve ter ido fazer uma pós-graduação, deve ter ido fazer um doutorado, fazer um mestrado, né? Deve ter ido fazer um PhD lá. E o homem agora era juiz. E ele ficou pensando: poxa, ele vai me ajudar, ele sabe a história do meu filho, ele vai absolver, depois ele vai me cobrar um dinheiro aí e tal. Esse é o mundo, né? O mundo, Jesus disse assim: não ameis o mundo e nada que há no mundo. Jesus sabia a maldade que há no mundo, né? E como que o ser humano pode se corromper com tanta facilidade? Aí, o que aconteceu? O advogado não conseguiu ter êxito de jeito nenhum, sabe?
E nada convenceu aquele juiz, porque ele sabia toda a história. Você dizer que ele deu uma sentença que cobria todos aqueles erros do rapaz. O pai ficou desapontado, ficou lá, o filho dele foi escoltado, foi levado, todo mundo foi saindo. Ficou o juiz lá, ele se aproximou, cumprimentou o juiz e disse assim: Meritíssimo, o senhor se lembra de mim? Ele falou: me lembro sim. Eu pensei que o senhor ia dar um jeito, pensei que o senhor ia dar um jeitinho brasileiro, pensei que o senhor ia me ajudar. Que o senhor... O juiz falou para ele assim: deixa eu te falar uma coisa, ontem eu fui o teu advogado, mas hoje eu sou o teu juiz. Meus queridos, Jesus, ele tem muitos títulos, sabe? Todos eles são títulos literais, são denotativos, né? São reais, entendeu? São legítimos, né? Jesus é o médico dos médicos. A medicina faz muito para quem está vivo e não faz nada para quem está morto. Jesus está morto, sem pôr a mão, sem nada. Jesus, ele tem tantos títulos, né? Médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele aceitou ser adorado quando lavaram os pés dele com lágrimas, quando beijaram. Quando se curvava, ele aceitava. Ele é divino, ele tem a sua deidade. Então, ele é o Senhor dos senhores. Ele foi chamado de rei, aceitou, né? Ele é rei dos reis. E ele tem muitos títulos, porque ele tem essas funções todas legítimas. E um dos títulos dele, no grego, seria paráclito. Paráclito significa advogado. Jesus é o nosso paráclito. Lá em João dá um conselho na carta de João. Ele diz assim: filhinhos, o João era muito amoroso, né? Chamava os crentes, a sua igreja de filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Quer dizer, não peca não. Evita pecar. Mas se vocês pecar, nós temos um advogado do Pai, Jesus Cristo. Jesus hoje, ele está na função de advogado. Ele está ao lado de Deus Pai, ele intercede por nós com conhecimento de causa, porque ele se fez homem, ele é como nós. Quando Deus pensa em fazer alguma coisa conosco, Jesus mostra as chagas, os furos das mãos. Ele diz: Pai, eu já fui homem, eu sei o que ele está sofrendo, Pai. Eu sei o que é uma pessoa perder um ente querido. Eu sei o sentimento de uma pessoa, porque a Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. Eu sei o que é estar desempregado. Eu sei o que é ser caluniado. Eu sei o que é ser traído. Ele teve todas essas experiências. E ele mostra a sua mão e Deus vai, pondera e tal, e nos abençoa, né? Mas quando tudo isso aqui acabar, quando Deus voltar, quando as profecias se cumprirem, que foram vaticinadas, Jesus vai se assentar na cadeira de juiz. E aí nesse dia não vai poder fazer nada por você. Não vai poder fazer nada por ninguém. E ele vai dizer: ontem eu fui o teu advogado, ontem eu te defenderia, ontem eu te tiraria das situações que você se mete, nas rascadas. Mas como juiz, eu estou aqui só para decretar a sua eternidade. Ou é o céu ou é o inferno. E eternidade, gente, não tem medida. Um dia perguntaram para um pastor se ele conseguiria fazer um cálculo matemático. Ele diz: olha, a eternidade é comparada a um passarinho que de 10 em 10 anos, de 100 em 100 anos, ele vai até a pedra do pão de açúcar e passa o seu bico naquela pedra. Ele não vai causar, a erosão daquela pedra nunca. Isso é eternidade, meu filho. Eternidade, a matemática, você sabe que ela não tem fim, né? Eternidade é você marcar um número e colocar zero, porque o zero, quando a gente estuda matemática, ele antes do número, ele é chamado de elemento neutro, ele não faz nada. Mas se você colocar à direita de um número, você pode colocar quantos milhões de zeros você quiser. Isso é eternidade. Não tem saída. Busque hoje esse advogado. Hoje ele é o seu advogado. Você pode ter feito o que você for. Você pode ter caído no pecado que você fizer. Se você prostituiu, é garoto de programa, se você prostituiu, é mulher, é casada, você fez um monte de coisa errada, você mexeu com drogas, você matou, mas você está vivo, recorra ao advogado, Jesus. Porque amanhã ele vai te dar uma pena
que vai cobrir todos os erros que você fez, porque ninguém vai convencê-lo. Porque quando ele é o seu advogado, ele sabe tudo sobre a sua vida. Ontem eu fui o teu advogado, mas hoje eu sou o teu juiz. Goodbye.